Amém, amados irmãos. Vamos estar hoje meditando no livro de João, amém? Livro de João, capítulo 20. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos felizes por estar na presença do Pai, amém? Aqui é que nós somos restaurados, somos fortalecidos, não é isso? A nossa fé é edificada através da palavra e nós somos, amém, recebidos dentro do Senhor através da nossa adoração. Quando você adora Ele em espírito e em verdade, Deus se agrada, amém? Porque Ele procura os verdadeiros adoradores. João capítulo 20, nós vamos falar sobre o poder da ressurreição, amém? No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro, e abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro, e ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia, diga comigo, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? E ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos. E disse-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. Senhor meu Deus, meu Pai, fala conosco através desta palavra gloriosa. Espírito Santo, que não seja eu, seja o Senhor, que nós possamos hoje ser renovados na nossa fé, fortalecidos pelo Teu poder, através desta palavra maravilhosa, em nome de Jesus, amém. Podemos aceitar, amados irmãos, glória a Deus. Que palavra poderosa, é o poder da ressurreição, né, irmãos? Só Deus tem esse poder, amém? Nenhum homem tem o poder de ressuscitar alguém dos mortos, somente Deus. E nós vemos aqui que esta palavra se cumpre, amém? Ela se cumpre naqueles dias em que os discípulos que seguiam a Jesus ouviram as profecias, viram o Mestre, andaram com Ele. Olha que coisa maravilhosa! Estiveram com Ele, tinham intimidade com Ele, andavam 24
horas por dia com o Senhor, mas naquele momento mais difícil, naquele momento fatídico, em que o Mestre, ele é entregue aos pecadores, para sofrer por mim e por você, para ser ali esbofeteado, para ser ali moído por causa das nossas transgressões. A palavra de Deus fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e nós reputávamos como ferido, aflito de Deus, mas ele foi moído por causa das nossas transgressões. A palavra de Deus fala, amém, meu irmão? Mas a Bíblia fala que quando o Senhor estava ali na cruz, ele estava cumprindo o propósito de Deus, que era restaurar a humanidade. E a palavra de Deus fala que ele declarou tetelestai, que significa está consumado. Amém, meu irmão? Quando o Senhor Jesus declara está consumado, a palavra de Deus fala que o véu do templo, onde havia um templo lá em Israel, existia um santo lugar, aonde apenas o sumo sacerdote entrava uma vez ao ano para oferecer o sacrifício no dia de Yom Kippur, o dia da expiação, em que Israel jejuava, pedia perdão a Deus pelos seus pecados. Mas aquele véu que separava o homem de Deus, que ninguém podia entrar lá, a não ser o sumo sacerdote, que quando entrava tinha que oferecer um sacrifício por si, por sua família e por todo Israel, para que não fosse fulminado na presença de Deus. Mas naquele dia que o Senhor declarou está consumado, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e Cristo, o sumo sacerdote verdadeiro, aleluia, ele entra na presença do Pai com um sacrifício verdadeiro, um sacrifício definitivo, isto é, com o seu sangue ele compra para Deus todos os povos, tribos, línguas e nações, para que possa esses que creem nele entrarem na presença do Pai e adorá-lo em espírito e em verdade. Por isso hoje, amados irmãos, você e eu podemos nos alegrar, amém? Você hoje pode dizer: eu tenho vida, amém? Eu tenho esperança, porque esta vida aqui, meu irmão, é passageira. Tudo que você vive aqui hoje é passageiro, mas aquilo que é eterno permanece para sempre, e é a nossa salvação em Cristo Jesus. Dê uma linda salva de palmas para esse Jesus. Aleluia. Por isso aqui a palavra de Deus fala, abra comigo lá no livro de Hebreus capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículos 19 em diante. A palavra de Deus vai falar sobre o privilégio, amém, meu irmão? O privilégio de acesso dos crentes à presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, quando ele morre, ele é levado ao sepulcro, e ele havia dito aos sacerdotes: destruam esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. Mas eles não entendiam do que Jesus estava falando. Jesus estava falando dele mesmo. Ele que era o templo vivo de Deus. E a Bíblia fala claramente aqui: tendo, pois, irmãos, intrepidez. Olha o que Deus está falando para você: intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu. Amém? Olha o que está falando aqui. Isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração. Como Deus quer que você e eu nos aproximemos dele, com sincero coração, em plena certeza de fé. Se você e eu queremos agradar a Deus,
você precisa chegar na presença dele com fé, amém? É a única forma de você e eu alcançarmos a provisão de Deus, alcançarmos a resposta de Deus, alcançarmos as bênçãos de Deus, é através dessa plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, amém? Quem está esperando em Deus, diga glória a Deus. Eu estou esperando em Deus, amém? Olha que a Bíblia fala aqui, claramente, a confissão da esperança sem vacilar, amém? Sem vacilar. Deus quer encontrar você firme, amém, meu irmão? Sem vacilar. Convicção: Deus está no controle de todas as coisas, amém? É você mesmo na tribulação, mesmo nas dificuldades, mesmo no deserto, mesmo no vale, você poder declarar: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. É você declarar: ah, pastor, eu estou passando a luta, eu estou passando a provação, eu estou sendo moído, mas Deus fala na sua palavra que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o teu bem, meu irmão. Você tem que ter essa convicção no seu coração. Ah, pastor, mas eu estou passando isso, estou passando aquilo, a situação, o vale está difícil, mas Deus está com você no vale, amém? Deus está com você no deserto, e é no deserto que Deus vai operar milagre, amém, meu irmão? Nunca vi Deus operar milagre quando está tudo bem, você está dormindo, deitado, não está nada acontecendo, mas quando você está na luta, você está na prova, Deus vai operar milagre, Deus vai te ensinar, Deus vai te capacitar, Deus vai te mostrar a glória dele, porque é na glória de Deus que as coisas vão acontecer na tua vida, amém, meu irmão? A Bíblia fala claramente aqui que você e eu não podemos vacilar na nossa fé, pois quem fez a promessa é fiel, amém, meu irmão? E era justamente isso que Deus, que o Senhor, o Mestre, esperava dos discípulos dele, que eles tivessem essa convicção. O Mestre está sendo entregue na mão dos pecadores, ele está lá na cruz, ele foi para o sepulcro, mas ele prometeu que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Era isso que Jesus esperava deles, mas muitos discípulos ficaram o quê? Desanimados. Você consegue se colocar no lugar dos 12 apóstolos? Imagina, você está seguindo o Mestre, as coisas, as maravilhas acontecem, onde ele vai, o cego enxerga, o surdo ouve, o paralítico anda, ele prega, as multidões são transformadas, mas de repente, o que é um aparente fracasso, para muitos, Jesus havia fracassado. É ou não é? Vamos falar a verdade. É fácil jogar pedra nos apóstolos, né? Porque os apóstolos ficaram lá. Coloca no lugar deles. Jesus preso. Até Pedro, que era mais corajoso, quando estava lá, ele foi seguindo Jesus, foi junto, ele chegou lá perto, aonde Jesus fora preso, lá no Sinédrio, e ele estava lá esperando talvez alguma oportunidade, quem sabe, para soltar o mestre, para conseguir fazer alguma coisa, mas de repente olha para ele e fala: ó, você é um deles, você andava com ele. E Pedro falou: meu Deus, e agora? Eu não. E Jesus havia dito para Pedro, Pedro falou: Senhor, se necessário for, eu vou contigo até o final, nunca vou te negar, de jeito nenhum. Aí Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Lá estava Pedro,
diante de um grande desafio. E quantas vezes nós somos assim, irmãos? Quando está tudo bem, é uma maravilha. Aí a gente louva a Deus. Eita glória, vamos para a casa do Senhor alegre, né? É tudo alegria, canta, se alegra. Aí quando vem uma palavrinha assim, ó. Eu falo porque diante dessa situação dos apóstolos aqui, né? Que a gente passa no dia a dia aqui, é isso aqui, irmão. Ainda nós não derramamos sangue por causa do reino. Alguém aqui já tomou uma chicotada por causa de Jesus? Alguém já tomou aqui um bofetão por causa de Jesus? Acho que não, graças a Deus. Nesse país aqui, da glória de Deus, nós temos a liberdade. Mas tem nações que estão sofrendo. É verdade. Essa semana, salvo engano, foi a Argélia, fechou todas as igrejas. E a perseguição continua contra aqueles que servem Jesus. E Jesus quer que você, meu irmão, esteja firme, mesmo diante das perseguições, mesmo diante das provas, mesmo diante das lutas, porque Ele fala na sua palavra: eu não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque o Senhor é contigo. E Deus só não está com a gente quando está tudo bem, não. Ele está com a gente também quando está na prova, quando está na perseguição, quando está na luta, quando parece que tudo acabou. Deus continua presente, amém, meu irmão? Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. E Deus não depende de circunstâncias, Deus não depende de condições, tudo está no controle dEle, é para a glória dEle. E no final, aqueles que confiam no Senhor, aleluia, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque eles confiam no Senhor. Porque Ele é fiel, amém, irmão? Aquele que fez a promessa, diga comigo, é fiel. Por isso que o apóstolo, o livro de Deus, nós sabemos que é o autor. Esse inspirado de Deus fala: consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos-nos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. O dia está próximo. Verdade. O dia que vai soar a trombeta, quem sabe é hoje? A qualquer momento, irmão, está tudo armado. Só não vê quem está cego. Abre os olhos e começa a olhar o que está acontecendo no planeta Terra. Olha o que está acontecendo. Olha as ações. Está tudo preparado para a chegada do iníquo. Ele vai enganar muita gente. Eu não sei. Há quem diga que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu espero que não. Porque se passar, vai sobrar pouco. Que a peneira vai passar, meu Deus, não queira estar aqui, queira estar com Jesus. E tem gente que não vai aguentar, não. Na hora que ele fala: se você não colocar marca, você não vai comer, não vai vender, não vai comprar. Aí eu quero ver. E vai ter de irmão. Jesus me abandonou, então deixou. Estou fora da verdade. Ai de mim se eu não falar a verdade. Mas Deus quer que você esteja revestido, preparado para esse grande momento. Porque aqui, foi um exemplo apenas, né, de uma tribulação momentânea. E os discípulos passaram. E eles, muitos se esconderam, fugiram. Porque os discípulos de Jesus não eram só os 12, eram muitas multidões seguiam Jesus. Mas as pessoas, nós somos assim. A gente quer estar do lado do time que está ganhando, não é?
tem gente que é assim? Ah, o time tal está ganhando. Opa, então eu vou torcer para esse time. Não é? Oh, esse time está ganhando. Ah, esse aqui está perdendo, deixa eu sair fora. Eu quero ficar. Porque a gente vive de aparências. Não é? Nós queremos dar peso àquilo que é aparente. Mas Deus quer que você hoje esteja olhando para aquele que é verdadeiro, amém? Aquele que não muda, aquele que é o mesmo, o Criador de todas as coisas, o que está no controle de tudo, e que muitas vezes parece, amém? Olha aqui, nesse momento parecia que Jesus havia perdido, tudo acabou, Jesus estava morto, irmão. Sabe o que é isso? Jesus estava morto, não era morte de brincadeirinha, não, era morte de verdade. Mas ele havia feito o quê? Uma promessa. Oh, glória a Deus. Destrua esse templo e eu o reedificarei em 3 dias. Amém? Mas ninguém capita. Está entendendo a cegueira espiritual? Esse é o problema do ser humano, a cegueira espiritual. Porque a gente só enxerga o material, o físico. Se eu estou comendo bem, maravilha. É? É ou não é? Oh, está tudo bem, maravilha. Aí você está feliz. Aí chega uma palminha, chega um deserto, pronto. Aí você começa a perder a fé. Aí você bate o vento. É igual o Pedro, né? Pedro teve muita experiência com Jesus. Se és tu, Senhor, manda eu ter contigo sobre as águas. Então vem, Pedro. Amém? Tudo é possível que crer. Lá foi Pedro, andando sobre as águas, igual Jesus. Mas de repente, o que aconteceu? Pedro começou a olhar para o vento. O vento começou a soprar contrário. Ao invés de Pedro olhar para Jesus, né? Deixa eu olhar para Jesus. Não, Pedro começou a olhar para o vento. E para que você está olhando hoje? Para Jesus ou para as provas? Para Jesus ou para os gigantes? Para Jesus ou para as montanhas? Para Jesus ou para as dificuldades? Porque Ele quer que você olhe para Ele. Glória a Deus. Aí quando Pedro começou a sentir o vento, ele começou o que? A afundar. E assim somos nós. Se você ficar olhando, meu irmão, para o vento, os problemas, para as tempestades, para as dificuldades, você vai começar a afundar. Você vai começar o que? Naufragar na fé. Mas ainda bem que Pedro clamou: Senhor, salva-me. Quando ele clamou o Senhor prontamente segura a mão de Pedro. Amém? E disse para ele: homem de pouca fé, por que você duvidou? Então Deus não quer que você duvide. Amém? As promessas dele vão se cumprir. Amém, meu irmão? As promessas do Senhor são fiéis, são verdadeiras, e Ele é fiel para cumprir as promessas. E aqui os discípulos se esqueceram da promessa. E quantas vezes nós somos assim? Além de a gente não confiar nas promessas, a gente se esquece das promessas. Nós nos esquecemos constantemente o Deus que nós servimos. Esquecemos constantemente que somos filhos do Pai. Amém? É ou não é? Quantas vezes você se esquece? Quando está tudo bem, está o pão na mesa, aí você está, oh, glória a Deus, glória a Deus. Acabou o pão, pronto. O pai me esqueceu, o pai não me ama mais. Começa uma birra, começa um chororô. Aí o pai fica olhando: olha, eu quero que você aprenda a confiar. Amém? Fala para o seu irmão: Deus quer que você aprenda a confiar. Amém? Confiar. Confiar quando está tudo bem é fácil.
tudo bem. Não tem nem por que eu vou confiar se tudo bem, está tudo natural, tudo normal. Quero ver confiar quando o barco está afundando. Quero ver confiar quando vem, tempestade, a sonda engolindo o barco, o vento soprando contrário. Aí é a hora de você colocar o seu joelho no chão, amém? É a hora de você pôr a boca no pó, é a hora de você clamar, porque a palavra de Deus fala em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, amém? Lá em 2 Crônicas 7:14: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e dos seus maus caminhos se arrepender, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que Deus iria falar isso? Não vai ter momento que vai ser necessário você se humilhar e clamar. É nestas horas, meu irmão, da aprovação, é nessas horas que parece que tudo acabou, é que Deus quer provar a sua fé, a sua confiança nele. E foi nesse momento tão difícil em que Jesus estava no sepulcro, em que os discípulos estavam o quê? Desesperados, afugentados, achando que acabou tudo. Cadê as promessas de Deus? Cadê o Jesus que curava? Cadê o Jesus das maravilhas? Jesus continuava operando. Amém, meu irmão? Amém? Oh, glória a Deus. Mesmo na sua morte, Jesus continuava trabalhando. Amém? A Bíblia fala, meu irmão, que Jesus, ele foi até o Hades, e lá ele pregou para os espíritos em prisão. A Bíblia fala que ele levou o cativo o cativeiro, amém? Os santos que estavam lá no Hades, ele leva e coloca-os debaixo do trono do Pai no paraíso. Jesus estava agindo, Jesus estava operando, ele venceu a morte, e a Bíblia fala aqui que ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém, meu irmão? Oh, glória a Deus. Você pode dar glória a Jesus, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, porque ele é digno de louvor, ele é digno de adoração, e ele continua agindo ainda através da igreja, através de você. Ele continua agindo na terra, e ele quer te usar nessa geração, nessa última hora em que nós estamos vendo os sinais se cumprindo, em que nós estamos vendo que a qualquer momento a trombeta vai soar. Verdade, Deus. E quantos mais nem se lembram da promessa? Quantos que nem mais confiam nessa promessa? Quantos que nem mais aguardam a volta do Senhor? Por causa das tribulações da vida, perderam muitos a esperança, perderam muitos a fé. Mas nesta manhã, Deus quer que a tua fé seja renovada, amém? Deus quer despertar essa chama viva no teu coração, que Ele tem o poder sobre a morte, Ele tem o poder sobre a vida. Ele diz que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Ele tem o poder e Ele vence a morte. E quando Ele está ali, Ele ressuscita. Aqueles discípulos chegam ao sepulcro, eles não acreditam. Sabe o que é mais fácil acreditar, pastor? Que alguém roubou o corpo do mestre. Não foi que Maria perguntou por jardineiro? Não era mais fácil Maria lembrar que ele falou que iria ressuscitar? Mas não, irmão. É mais fácil a gente reclamar. Não é? É mais fácil a gente duvidar. Que ela já falou: se o senhor pegou o corpo dele, vai lá onde o senhor pôs para me levar. Ela não acreditava. Estava ali, presa nas circunstâncias deste mundo. Amém? E os discípulos, Pedro e João, que era o discípulo que o mestre amava, foram embora. Depois a gente vê esse negócio aí.
Maria permanecia. Diga comigo, permaneço. Eu vou permanecer, amém? Olha, Maria permanecia junto à entrada do túmulo chorando. E enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. Como ela permaneceu, como ela insistiu, ela começou a ver as coisas de Deus, amém? Ela começou a ver a glória de Deus. Irmão, você crê que nós estamos cercados aqui, aleluia, por uma nuvem de testemunhas? Você crê que nesse lugar tem anjos de Deus? Você crê que Jesus está presente aqui com você? Você crê que Ele está aqui neste lugar? Porque Ele prometeu: aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Ele prometeu: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas só que só vai ver quem crê. Quem não crê, não vê. Amém? E aí, por isso que Maria permaneceu, ela viu 2 homens vestidos de branco, sentados, olha só, onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outra aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Está entendendo? Maria estava chorando por nada. E assim somos nós. A gente às vezes chora por nada. Deus fica olhando e fala: que cegueira. Eu estou trabalhando na vida dela, estou cuidando dele, estou livrando, estou guiando. Ele não está vendo nada, está só chorando e reclamando. Mas Deus, irmãos, está cuidando. Amém? Diga comigo: Deus está cuidando. Enquanto a vida há esperança. Enquanto estamos aqui, Deus está cuidando. Enquanto estamos aqui, Deus está nos guiando. Embora a gente não entenda, não compreenda, a nossa visão é limitada, nós não enxergamos muitas vezes pau na frente. Parece que quando vem a tribulação aí é que piora, a gente só reclama e chora. Mas Deus está perguntando para você nesta manhã: por que choras? Por que você está chorando? Por que você está reclamando? Olha aí a minha glória, olha aí o meu poder se manifestando, olha eu cuidando de você, olha eu entrando nessa batalha para te dar vitória, porque Deus não mudou, meu irmão, continua mesmo. Jesus já havia ressuscitado e Maria estava chorando por causa da morte dele. Está entendendo aí? Está entendendo, meu irmão? Olha o que Deus está falando para você hoje. A sua vitória já está pronta, filho. Você crê nisso? A tua bênção já está pronta. E ao mesmo você está alegre, glorificando a Deus pela fé, porque é isso, é fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Por que muitas vezes você não recebe? Porque você não tem um firme fundamento. A bênção está pronta para você, ao invés de você estar agradecendo: obrigado, Senhor, eu sei que vai chegar na hora certa, eu te glorifico, eu sei que a promessa é fiel, Deus não mudou. Não, você está reclamando, você está afastando a bênção de você. Aqui, quando Maria vê isso, essa bênção, essa glória: mulher, por que choras? Ela lhe respondeu: porque levaram meu Senhor e não sei onde puseram. Olha, Deus estava falando com ela. Está entendendo? Os anjos falando com ela, e mesmo assim a cegueira é grande, está parada. Não estava enxergando nada. Onde puseram? Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé. Olha só. Mas
mas não reconheceu que era Jesus. Às vezes Jesus está do seu lado, você não está vendo. Às vezes ele está falando com você na aprovação que você não está ouvindo. E quando aqui diz a palavra que ela não reconheceu que era Jesus por causa da cegueira espiritual, perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Novamente, a quem procuras? E ela supondo ser o jardineiro. Olha isso. Respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde pudesses ou puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Mas quando ele chama a atenção, também tem um ponto de exclamação aqui. Ela voltando-se lhe disse em hebraico: Rabone. Aí os olhos dela se abriram, os olhos espirituais, que quer dizer mestre. E Jesus recomendou-lhe: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Olha só, mas vai com os meus irmãos, vai ter com os meus irmãos, e dizem: subo para meu Pai e vosso Pai. Amém? Então você tem um Pai celestial. Meu Pai e vosso Pai. O Pai cuida. Deus está cuidando de você. Você crê nisso? Eu creio, aleluia. Jesus falou: vós sendo maus, você sabe dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial. Se o seu filho lhe pedir um pão, você não vai lhe dar pedra. Se ele lhe pedir um peixe, você não vai lhe dar uma serpente. Se você lhe pedir um ovo, ele não vai lhe dar um escorpião. Quanto mais o vosso Pai celestial, que é bom. Amém, meu irmão? Deus continua sendo Pai de quem é filho. Amém? Então hoje fala com o Pai, peça ao Pai em nome dele, em nome do Senhor Jesus, e ele vai te ouvir. E disse aqui ao Senhor, a Maria: olha, eu subo para meu Pai, vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contavam que ele lhe dissera estas coisas. Então Deus quer que você, meu irmão, anuncie a palavra dele. Você anuncie o testemunho que ele fez na sua vida. Aleluia. Você é testemunha de Jesus. Você é testemunha das maravilhas dele na tua vida. Então, a partir de hoje, exerça a sua fé. Pare de olhar para as dificuldades, pare de olhar para os problemas e olhe para o autor e consumador da sua fé, porque a promessa que ele fez, ele é fiel para cumprir na sua vida. E Jesus subiu aos céus, mas ele prometeu claramente, da mesma forma, quando os discípulos estavam olhando Jesus sendo assunto aos céus, ficaram olhando, estarrecidos, a nuvem o tomou e o levou. Eles ficaram olhando ali, preocupados: meu Deus, e agora? E dois varões apareceram. Eles disseram: olha, varões galileus, o que estáis olhando? Esse mesmo Jesus que viste subir, vós o vereis voltar da mesma maneira. Amém? Então ele voltará. Amém? A promessa que ele fez, que morreria, ressuscitaria, ele cumpriu. E ele fez outra promessa: eu voltarei. Lá em João 14: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito: eu vou preparar lugar. E quando eu for preparar lugar, eu voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Então, irmão, prepara a tua vida, coloque em ordem a tua vida, porque a qualquer momento a trombeta vai soar, a igreja vai subir, aleluia, e as promessas de Deus vão se cumprir, em nome de Jesus. Dê uma linda salva de palmas para Jesus. Ele prometeu, amém? Conecta o teu coração,
mantenha a tua comunhão, faça como Maria, permaneça. Ah, pastor, mas acontecendo isso, permaneça. Ah, pastor, mas parece que tudo acabou, permaneça. Ah, pastor, parece que Deus me abandonou, permaneça, porque em breve Ele vai revelar a glória dele na tua vida, amém? Em breve Ele vai falar com você, em breve você vai ver a glória dele e o nome dele vai ser glorificado. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus, amém? Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai, abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, que tem sido, meu Deus, atacado na sua fé, que tem sido, Senhor, muitas vezes pisado, humilhado, perseguido, que muitas vezes parece que tudo acabou, que não tem mais jeito, não tem mais solução, mas o Senhor continua no controle de todas as coisas. Então fortalece a fé de cada um deles, Senhor, renova eles nesse dia em que nós iremos, Senhor, nos acertar à mesa para comer o pão que simboliza o teu corpo, para beber do cálice que simboliza o teu sangue, que eles possam ser renovados, que eles possam ser fortalecidos até a vinda do Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, e crendo, nós te agradecemos em nome de Jesus, amém? Eu agradeço ao irmão do Senhor. Nós vamos estar nesse momento celebrando a ceia do Senhor, amém? Você